E aí, meu povo, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando a nossa aula de número 34 do curso de 1000 questões de Direito Administrativo e hoje nós vamos inaugurar o tema Serviços Públicos. As aulas de número 34, 35 e 36 trabalharão com este tema. Tá? Então serão 75 questões comentadas sobre serviços públicos. Esse é o primeiro bloquinho da aula de número 34. Nós vamos resolver as questões de número 826 a 830. Para você adquirir o curso completo, você tem que acessar o site que está logo aqui abaixo, www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Vamos então à questão 826. Atenção! Uma das atividades de gestão administrativa mais importantes dos estados contemporâneos é o serviço público. No Brasil, a tradição francesa impactou significativamente a regulação da matéria, que segue, todavia, ainda muito controvertida e exigindo constante atenção da doutrina especializada. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. O conceito de serviço público, previsto no texto constitucional original da Constituição de 88, foi alterado pela emenda constitucional na década de 90. Primeiro que nós não temos hoje um conceito de serviço público estanque na legislação. Então eu não posso dizer que o conceito está previsto no texto original da Constituição de 88. Tá? O que nós vamos ter é um conceito doutrinário de serviço público e não explícito no texto legal, na verdade no texto constitucional. Letra B. A teoria do serviço público brasileira, com base na Constituição, costuma fazer distinção entre serviços públicos privativos ou exclusivos do Estado e os não privativos, ou chamados também de não exclusivos do Estado. Essa letra B está mais coerente com o conceito constitucional de serviço público. Em relação a essa teoria, nós vamos ter, de um lado, serviços públicos privativos ou exclusivos, e do outro, os serviços não privativos ou não exclusivos. C. A redação atual da Constituição Federal proíbe a prestação de serviços públicos pela via direta. Pelo contrário, lá na Constituição, no artigo 175, você perceberá que é autorizado, sim, no caput, que os serviços públicos possam ser realizados diretamente pelo Estado. Letra D. No Brasil, inexiste uma lei nacional de participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. A letra D diz que não existe a lei, mas existe. E essa lei é a de número 13.460 de 2017. É uma lei recente, mas que realmente trata sobre a participação, sobre a proteção e sobre a defesa dos direitos do usuário. Letra E. A Constituição não faz diferença entre o regime jurídico da prestação de serviços públicos e a exploração direta de atividade econômica em sentido estrito pelo Estado. A Constituição tanto faz a diferença que elas estão previstas nos artigos 173 e 175 da Constituição Federal de 1988. O gabarito para a questão 826 é a letra B. 827. Encampação é a denominação dada à rescisão unilateral de uma concessão pública antes do prazo inicialmente estabelecido entre as partes e equivale à retomada da execução do serviço pelo poder concedente. Esse conceito você precisa guardar, que é o conceito de encampação. É uma das formas de extinção de uma concessão. Então nós temos quando o poder concedente ele retoma o serviço da concessionária durante o prazo de concessão e o motivo que leva a isso é o próprio interesse público, mediante lei autorizativa e específica e após prévio pagamento de indenização. Então está correta a questão 827. 828.
nos termos da legislação pátria, se uma concessionária pretender fazer a subconcessão do serviço público a ela concedido. Então, nós estamos falando aqui da subconcessão. Letra A. Poderá fazê-lo por meio de leilão, desde que prevista no contrato de concessão, independentemente da anuência expressa do poder concedente. A lei que vai falar sobre essa subconcessão, anotem o número aí, Lei 8.987 de 96, o artigo é o 26, que vai tratar sobre a subconcessão. A subconcessão ela será feita na modalidade concorrência e vai depender, sim, de anuência expressa do poder concedente. Letra A, falsa. B. Não poderá fazê-lo por expressa vedação legal, tendo em vista que o contrato de concessão é de caráter personalíssimo. Não, é possível sim. Letra C. Poderá fazê-lo por meio de concorrência, desde que autorizada no contrato, com anuência expressa do poder concedente. Muito bem, verdadeira. D. Poderá fazê-lo desde que prevista em contrato, a ser efetivada por meio de concorrência, exigido decreto autorizativo. Não, pessoal. Na verdade, nós temos aqui que para ocorrer a subconcessão, segundo o artigo 26, dependerá de uma lei específica para tal. Então, falsa letra D, gabarito letra C. 829. Serviços indelegáveis ou essenciais são aqueles que podem ser prestados pelo Estado e, eventualmente, por particulares. Se eu estou falando de um serviço que é indelegável, como que ele poderá, eventualmente, ser prestado por particulares? Não, pessoal. Eles são prestados diretamente pelo Estado. Então, está incorreta a questão 829. Tá? 830. Qual é o contrato através do qual o Estado delega a alguém o exercício de um serviço público e este aceita prestá-lo em nome do poder público sob condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo Estado, mas por sua conta, risco, remunerando-se pela cobrança de tarifas diretamente dos usuários do serviço e tendo a garantia de um equilíbrio econômico-financeiro. O enunciado apresentado é a definição de, letra A, autorização de serviço público, B, permissão de serviço público, letra C, concessão de serviço público, D, consórcio público ou E, convênio público. Algumas características que nós temos. Delegação a terceiro é a primeira delas. A segunda, execução de um serviço. Terceira, execução em próprio nome e a remuneração será dada por mediante tarifa. É claro que nós estamos falando da concessão de serviço público. Questão 830, ano 2019, gabarito letra C. Tá bom? Assim, nós fechamos o primeiro bloco da aula 34. Eu ia falar aula 834. Da aula 34. Qualquer dúvida, pode nos procurar pelo e-mail cursosbrunooliveira@gmail.com. E se você não adquiriu o curso completo, passe no site e adquira. Tá bom? Um grande abraço e até mais.